Olá pessoal, eu sou o professor Ronaldo Oliveira, atualmente faço doutorado em fitotecnia na Universidade Federal do Ceará, onde sou orientado pelo professor Marcelo Guimarães, e o tema desta videoaula é a produção orgânica de hortaliças. Serão abordados os seguintes tópicos: uma breve introdução, princípios da agricultura orgânica, legislação brasileira para a produção de orgânicos, aspectos do sistema de cultivo orgânico, certificação e comercialização de produtos orgânicos e, por fim, mostrarei uma experiência de produção de hortaliças em sistema orgânico em Guaraciaba do Norte e Serra da Biapaba, estado do Ceará. Bem, para iniciarmos, é importante falarmos de alguns fatos para contextualizarmos o surgimento da agricultura orgânica, bem como a sua importância. Por volta de 1920, surgiam pelo mundo alguns movimentos contrários à adubação química. Esses movimentos defendiam que a fertilidade do solo e a nutrição de plantas deveriam se basear na reciclagem da matéria orgânica e também em processos biológicos. Mas foi por volta de 1925 e 1930 que realmente surgiu a agricultura orgânica. Este novo modelo de agricultura ganhou notoriedade com as obras do inglês Albert Howard. Este autor foi bastante importante, apesar de ser inglês, mas ele desenvolveu seus trabalhos na Índia. Em 1943, ele publicou a obra Um Testamento Agrícola, onde ele relata todo o seu trabalho, neste novo modelo de agricultura e faz toda a sua argumentação. É nesta obra que é mencionado pela primeira vez o processo de compostagem de resíduos orgânicos. Aqui eu mostro a figura da capa do seu livro. Já em 1960, a americana Rachel Carson publicou a obra Primavera Silenciosa. Esta obra também foi muito importante, porque ela encorajou o surgimento, impulsionou o surgimento de vários movimentos ambientalistas, e nesta obra ela traz relatos de casos de intoxicação, de animais, de pessoas e dos malefícios de forma geral que os agrotóxicos causam. E também aqui eu mostro a capa do livro dela. Já em 1967, o francês Francis Chabousseau publica a obra As Plantas Doentes pelo Uso de Pesticidas. É nesta obra em que ele faz uma abordagem sobre a teoria da trofobiose. Esta teoria ela é base até hoje para a agricultura orgânica e também para a agroecologia. Falando de forma bastante resumida sobre esta teoria, ela fala que plantas malnutridas são mais suscetíveis ao ataque de pragas e doenças, de insetos pragas, de agentes fitopatogênicos. Ele fala também nesta teoria que estresses ambientais, ou estresses abióticos, bem como práticas de manejo, como a utilização de agrotóxicos e de adubos químicos altamente solúveis, principalmente os nitrogenados, eles podem causar uma desordem fisiológica nas plantas, diminuindo a proteossíntese e aumentando a proteólise, e, consequentemente, aumentando a quantidade de aminoácidos livres na seiva das plantas, e isso torna as plantas mais atrativas ao ataque de insetos e também de agentes fitopatogênicos. Aqui eu mostro a capa do livro dele. E no Brasil, pessoal, essas ideias deste novo modelo de agricultura ganhou impulso por volta de 1970. Nesta época estava acontecendo a Revolução Verde. Vocês já devem ter escutado falar. A Revolução Verde foi a chamada modernização da agricultura, onde empresas de países desenvolvidos, como principalmente os Estados Unidos, apresentavam para países subdesenvolvidos, como o Brasil,
um pacote tecnológico para modernizar a agricultura, né? Este pacote tecnológico baseado em sementes selecionadas, né? Na utilização de adubo químico altamente solúvel, na utilização massiva de agrotóxicos, de máquinas pesadas, né? E a gente não pode deixar de falar, né, que todo este processo, né, essas tecnologias, elas impulsionaram realmente um crescimento da produção agrícola no Brasil, né? É fato que hoje o Brasil se tornou, né, uma das grandes potências mundiais da produção de alimentos, né? Só que, por outro lado, muitos pontos negativos, né, também se tornaram realidade, como, por exemplo, degradação do solo, né, contaminação das águas, diminuição da biodiversidade, a produção de alimentos com resíduos de agrotóxicos, a contaminação de trabalhadores, né, pelo manuseio dos agrotóxicos e vários outros exemplos, certo? E aí, neste contexto, é que surgiram, né, nesta época, as chamadas correntes de agricultura alternativas. Essas agriculturas, elas pregavam, né, um modelo oposto ao que estava sendo apresentado pela Revolução Verde, certo? Baseado principalmente, né, na questão de reciclagem da matéria orgânica, processos biológicos, né, como base da fertilidade do solo e nutrição de plantas, né, a não utilização de agrotóxicos, a utilização de defensivos botânicos, né, e vários outros aspectos aí, né, que eram opostos à agricultura convencional, à agricultura moderna, certo? E essas correntes, elas eram várias, né, principalmente a agricultura orgânica, a biológica, a agricultura biodinâmica, a agricultura natural e a permacultura. Cada uma delas tem as suas especificidades, né? Só que, de forma geral, elas têm em comum essa questão de uma agricultura que preserve a vida, né? Que preserve o meio ambiente, que produzam alimentos de qualidade, né? Sem resíduos de agrotóxicos, né? Baseado na reciclagem da matéria orgânica, processos biológicos, entre outros, certo? E o foco da nossa aula é a agricultura orgânica. Em relação à agricultura orgânica, ela tem crescido muito, né, nos últimos anos, né, na última década, principalmente em virtude da preocupação com a saúde e busca por alimentos saudáveis, né, que tem sido cada vez mais crescente a nível mundial, né. Isso tudo tem propiciado um grande crescimento da agricultura orgânica, né. Prova disso é que as vendas globais, já em 2015, vendas globais de alimentos orgânicos e bebidas, né? Bebidas e alimentos orgânicos eram em torno de 86,8 bilhões, certo? Na América do Sul, o país com maior área plantada de agricultura orgânica é a Argentina, né? Em segundo lugar, o Uruguai, e o Brasil ocupa a terceira posição em área plantada de sistema de agricultura orgânica. Em relação aos princípios da agricultura orgânica, a gente vai citar aqui alguns, né, desses princípios que norteiam e que são base desse sistema de produção. O primeiro deles é buscar a sustentabilidade da propriedade, requerendo o mínimo de insumos externos, né? Então, a gente fala que para uma propriedade ser autossustentável, ela tem que buscar ao máximo, né, utilizar insumos produzidos dentro da própria propriedade, né, e utilizar o mínimo possível de insumos externos. Esse é um dos pilares da sustentabilidade da agricultura de forma geral, certo? Redesenhar o agroecossistema a partir da diversificação. Então, nesse caso, estamos falando do policultivo ou cultivo consociado, né? Então, uma das principais características da agricultura moderna, digamos assim, é o monocultivo, né? Então,
o monocultivo, né, sendo utilizado apenas uma cultura, como o próprio nome já diz, né, causa um grande desequilíbrio no agroecossistema. Então aqui eu mostro um esquema, né? Então o agricultor abre uma área, né, que é bastante equilibrada por conta da diversidade e implanta uma única cultura. O que acontece? Você vai ter uma grande oferta de alimento, né, de um único alimento, né, direcionado para um grupo restrito de insetos, por exemplo, né, e de micro-organismos. Então, o que de forma bem lógica vai acontecer? Essas populações desses insetos que se alimentam dessas plantas vão crescer desordenadamente, né, porque você vai ter uma grande oferta de alimentos, né, e aí, consequentemente, insetos que não eram problemas passam a ser problemas, né, e aí necessitando assim do uso de agroquímicos, né, agrotóxicos, certo? Então, aqui nessa segunda parte que a gente mostra uma ilustração de um sistema diversificado, né, em forma de consórcio, onde você tem diversas espécies e, consequentemente, o desequilíbrio do sistema, do agroecossistema é muito menor, né, e possibilitando assim, né, e facilitando o manejo sem o uso de agrotóxicos. Vai resgatar variedades adaptadas, né, então, se essas variedades são adaptadas à região, a questão do sucesso é muito mais garantido, né? Considerar a teoria da trofobiose, né? A teoria da trofobiose é a base da fertilidade e nutrição de plantas, né? Fertilidade do solo e nutrição de plantas, como já foi falado. Utilizar produtos alternativos no controle de pragas e doenças, então aí vem os defensivos botânicos, né, também chamados defensivos naturais, controle biológico, controle cultural, né, controle mecânico. A gente vai falar um pouco sobre esses controles mais adiante, né. Produzir biomassa local e reciclar matéria orgânica, né, então a biomassa local, no caso, pode ser adubação verde, né, pode ser a poda de árvores, né, restos culturais, e tudo isso também envolve a reciclagem da matéria orgânica, né. Proporcionar condições para o equilíbrio ecológico. No caso, esse equilíbrio ecológico ele vem de todas essas práticas anteriores, né. Então, cuidado em relação a não desmatar totalmente a área, né, a não queimar, a não utilizar agrotóxicos que matem, né, insetos e micro-organismos, né, causando desequilíbrio, própria reciclagem da matéria orgânica, entre outros, né. E, por fim, né, um dos princípios da agricultura orgânica, e talvez um dos mais importantes, né, é que tudo isso é feito para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né, produzindo alimentos saudáveis, né, e agredindo o mínimo possível ao ambiente. Em relação à legislação brasileira para a produção de orgânicos, pessoal, eu apresento aqui as principais leis, né, a principal lei e alguns decretos que são de extrema importância. Então, a lei que rege toda a questão da produção orgânica do Brasil é a lei número 10.831, de 23 de dezembro de 2003. Ela dispõe sobre a agricultura orgânica e dá outras providências. Temos também o decreto número 6.323, de 27 de dezembro de 2007, que regulamenta a lei citada. A instrução normativa do MAPA número 46, de 6 de outubro de 2011, alterada pela instrução normativa 17 de 18 de junho de 2014, estabelece o regulamento técnico para os sistemas orgânicos de produção. Então, esta instrução normativa é onde você vai encontrar tudo o que pode e o que não pode ser utilizado no sistema de agricultura orgânica, certo? Então, a gente sabe que tem várias restrições, né, em relação ao controle de insetos, né, doenças, ervas daninhas, né, ervas invasoras, ervas espontâneas, né, então tudo que pode, todas as técnicas que são permitidas e
As que não são, você vai encontrar nesta instrução normativa, então ela é de fundamental importância. Teve também o decreto número 7.794, de 20 de agosto de 2012, que institui a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. É também um decreto aí bastante importante. Passando aqui para os aspectos do sistema de cultivo orgânico, a gente vai falar um pouco sobre a implantação e manejo do sistema orgânico. Então, a primeira parte, pessoal, o primeiro ponto, o ponto inicial é o planejamento, né? Então, aqui a gente pode ter duas vertentes, né? O agricultor que pensa em produzir orgânico, né? Buscando uma alimentação saudável, né? Ou produzir alimentos saudáveis para o seu próprio consumo, e também agricultores que visam, além disso, né? Além de produzir alimentos saudáveis, também vender o excedente e buscar a chamada certificação da produção, certo? Então, a gente tentou compilar, né, as informações principais sobre essa questão da implantação e manejo, né, e atendendo essas duas premissas aí, né, tanto os agricultores que apenas queiram produzir alimentos saudáveis, né, como também os que buscam uma certificação, né, da sua produção para poder comercializar um produto orgânico. Então, em relação ao planejamento, né, a primeira, uma parte muito importante e essencial é estudar a legislação dos orgânicos, né? Então, são aquelas leis que eu citei anteriormente, né? Então, a lei principal, né, e também aquele decreto que fala das técnicas que podem e que não podem ser utilizadas na agricultura orgânica. É importante também, né, fazer uma pesquisa de mercado, né, no caso dos agricultores que pretendem comercializar a sua produção. Sobre pesquisa de mercado, a gente orienta a buscar informações no site do Sebrae, né, que eles são especialistas nessa questão de pesquisa de mercado. Ainda em relação ao planejamento, é de fundamental importância, né, principalmente para quem busca a certificação, né, ter o plano de manejo orgânico. Este plano de manejo orgânico ele está detalhado na Instrução Normativa 17 de 2014 do MAPA. Então, o ideal é que o agricultor busque uma consultoria, né, uma assistência técnica, para poder elaborar esse plano. No caso do agricultor, ir buscar uma empresa certificadora, né, que a gente vai falar mais adiante, a empresa ela elabora esse plano junto com o agricultor, né? Em todo caso, os principais pontos desse plano, né? Então, primeiramente, é o histórico de utilização da área, né? Como é que essa área era utilizada, se já foi utilizado queimadas, adubos químicos, por aí vai. Como o agricultor vai fazer para manutenção ou incremento da biodiversidade, né? Como vai ser o manejo dos resíduos gerados no seu empreendimento agrícola, como vai ser a conservação do solo e da água, né, quais as práticas de conservação do solo e da água que o agricultor pretende utilizar. Né, nesse plano também tem que conter como vai ser feito o manejo da produção vegetal, né, por exemplo, manejo fitossanitário, ou seja, manejo de insetos pragas, né, manejo de micro-organismos que causam doenças, manejo das plantas invasoras, como vai ser adquirido o material de propagação, ou seja, sementes e mudas, como vão ser e quais, né, serão as instalações que vão ser construídas, ou que já existem, né, na sua propriedade, e também todo o detalhamento de como vai ser feito, né, a nutrição das plantas. Então, esse plano é de fundamental importância. Então, todas essas informações, né, elas estão contidas nos anexos 5, 6, 7 e 8 da Instrução Normativa número 17, que já foi citada. Bom, pessoal, partindo para a parte mais prática, né, da implantação e manejo do sistema, a gente sabe que
é de fundamental importância, né, que um empreendimento agrícola, né, um projeto agrícola, ele comece com análise do solo, né. Então, para isso deve ser feita a coleta das amostras, né, você já tem conhecimento para isso, e essa coleta e envio para análise deve ser feito com antecedência, né, de pelo menos aí uns 120 dias, né, porque tem todo o tempo que o laboratório vai precisar para fornecer, né, o resultado da análise. E também, caso precise ser feito calagem, né, a calagem deve ser feita com antecedência, certo? Com antecedência de 90 dias em relação ao plantio. Então, em relação à calagem, é permitido sem restrições, né? Então, aconselha-se o uso do calcário agrícola. O calcário agrícola é o mais viável economicamente, né? Porque ele é obtido por meio, né, de um processo mais simplificado. No caso, o calcário é uma rocha sedimentar, rica em cálcio e magnésio, e que esta rocha é moída, né? Então, por isso, ele é o mais acessível para comprar, né? E o calcário dolomítico, né, é uma classificação, faz parte aí da classificação em relação ao teor de magnésio. Então, o calcário dolomítico é aquele que possui um teor de magnésio acima de 12%. Quando fazer a calagem, né, de forma geral, a gente olha o pH, né, olha também cálcio, magnésio, tá, mas principalmente o pH. E a gente pode dizer que, apesar de um pH de 5,7 ser ligeiramente ácido, mas do ponto de vista econômico não é viável, né? Então, só é viável fazer uma calagem quando o pH for menor que 5,7, né? Então, 5,8, 5,9, o pH está ligeiramente ácido, vai trazer uma diminuição na produção, né? Só que, se você for fazer a calagem, os gastos que você vai ter, que o agricultor vai ter, não vai compensar os gastos com a calagem, certo? Então, por isso, a gente tem essa recomendação. A calagem deve ser feita 90 dias antes, né? Porque é importante que esse calcário seja incorporado, né? E também é necessário que a presença de água para que aconteçam as reações, né, de precipitação de alumínio, né, para a questão da diminuição da acidez e do potencial tóxico do alumínio. Então, essas informações, né, sobre calagem e também sobre adubação. Eu já adianto que aqui no Ceará a gente tem um boletim de recomendação de adubação e calagem para o estado do Ceará, que é o Fernandes et al. 1993, e que ele deve ser tomado como base, né, apesar de ser um pouco antigo, né, mas é o que a gente tem para o estado e deve ser tomado como base para a questão da correção do solo e também da adubação. Então, em relação ao preparo do solo, né, a agricultura orgânica ela preza, né, pelo manejo um manejo ecológico do solo, digamos assim, né? Então, um manejo que agrida o mínimo possível ao solo, né? Então, a primeira orientação, né, o que a gente fala é que o solo seja movimentado o mínimo possível, né? Então, do ponto de vista de manejo do solo, né, manejo adequado, quanto menos você mexer no solo, quanto menos você revolver o solo, né, melhor, né? Porque, de forma geral, a passagem de máquinas, né, compacta o solo, esses revolvimentos eles acabam destruindo os agregados do solo, né, que são de fundamental importância, né, para a manutenção da biodiversidade, infiltração e armazenamento de água, e por aí vai. Então, sempre que é possível, manter o solo coberto com matéria orgânica, né? Essa prática, além de melhorar a fertilidade do solo, também conserva a umidade do solo, né? Esta prática é de fundamental importância, principalmente em regiões áridas e semiáridas, onde se tem uma dificuldade por recursos hídricos, né? Então, caso vá ser utilizado, caso realmente seja necessário a interferência com máquinas agrícolas, né, tratores,
Então é importante alternar a profundidade de trabalho, né, para tentar evitar a compactação. A compactação é muito prejudicial, né, para o desenvolvimento das plantas, né, e pode trazer consequências muito negativas e caras, né, para tentar recuperar. Então fazer o preparo do solo com a umidade ideal, né, no caso da aração e gradagem, a umidade ideal é o estado de consistência friável, que a gente fala, né, então o solo está friável quando ele está na capacidade de campo, né, ou seja, apenas os microporos contêm água. E para utilizar o subsolador, né, no caso o subsolador é um equipamento que é utilizado para quebrar camadas compactadas, né. Este subsolador ele requer tratores maiores, né, que possam ter um melhor desempenho, né, porque exige um gasto de energia maior, justamente porque o solo deve estar seco, né, porque se o solo estiver úmido, as hastes do subsolador vai meio que apenas riscar o solo e não quebra a camada compactada, né, então por isso o solo tem que estar seco, e esta é uma operação bastante cara, né, então por isso que o ideal é fazer um manejo adequado, né, tanto na utilização dos equipamentos, né, como na questão da umidade também, no caso de aração e gradagem, para que a gente possa evitar esta compactação. Aí eu mostro aqui alguns implementos, né, então para áreas pequenas pode ser utilizada a tração animal, né, cultivadores, arados a tração animal. Para áreas maiores, né, aí meio que inevitável a utilização de máquinas. Eu mostro aqui a foto do subsolador, né? Aqui são as hastes. Em relação à aração, né, ou ao arado, o ideal é o arado escarificador, só que ele não é muito comum de ser encontrado, né? Mas caso exista na região, este equipamento ele agride menos o solo, né? Ele causa menos compactação, né, traz menos prejuízos para o solo. Para áreas menores, né, a gente tem o microtrator, né, e aí existe a possibilidade de acoplar também uma enxada rotativa, né, e o encaterador, né, e aí para hortaliças que são plantadas em canteiros, né, este equipamento também existe para tratores grandes. Em relação à adubação, pessoal, ela sempre deve ser feita de acordo com a análise do solo, né? Mesmo no caso do sistema de produção orgânica, né? É importante fazer a análise do solo para conhecer a fertilidade atual do solo, né? E planejar uma adubação. Em relação às fontes, né? No caso do fósforo, é indicado fosfatos naturais, né? No caso é o fosfato de rocha, que é uma rocha rica em fósforo moída, farinhas de ossos, termofosfatos e perfosfato em pó. No caso do potássio, fontes naturais como cinzas vegetais, resíduos, né, resíduos orgânicos como casca de café podem ser utilizados também. E também existe a possibilidade de utilizar o sulfato de potássio, né, desde que ele seja obtido por procedimento físico, né, não tenha nem a adição de algum produto químico visando aumentar a sua solubilidade, certo? Lembrando que o adubo, a fonte de potássio mais conhecida é o cloreto de potássio, né, o KCl, mas ele é totalmente proibido na agricultura orgânica porque ele é altamente solúvel. A gente tem também o nitrogênio, né, que é um dos nutrientes que é absorvido em maiores quantidades pelas plantas, né. As fontes de nitrogênio pode ser esterco de animais, né? É importante que esse esterco passe por processo de compostagem, né? Aí a gente tem aqui uma observação que o esterco pode ser utilizado puro, né? Desde que ele seja colocado pelo menos 60 dias antes no solo, né? Isso se estivermos falando de culturas, né, nas quais a parte comestível esteja em contato com o solo, certo? Então, de forma geral, é importante que o esterco que ele passe pelo processo de compostagem, né? Aqui eu mostro
o verme composto, né? Pilhas de composto orgânico, esterco caprino, né? A gente tem também a possibilidade de utilizar, né, a torta de mamona, que é muito rica em nitrogênio, biofertilizantes, adubos verdes, né? Adubos verdes a gente vai falar mais adiante, ele é muito importante no sistema de agricultura orgânica. Humus de minhoca, mostra aqui a foto, compostos orgânicos. E aí eu faço aqui uma observação importante em relação à qualidade da matéria orgânica, né? Ela depende da relação CN. Então, de forma geral, os resíduos vegetais eles são ricos em carbono, é o elemento que mais contém o carbono. No entanto, o nitrogênio ele varia, né? Então, algumas famílias, algumas espécies, né, como por exemplo as espécies da família das leguminosas, né, que atualmente são chamadas de fabáceas, elas são mais ricas em nitrogênio, né? E com isso, né, se a gente faz análise, né, do material e divide a quantidade de carbono pela de nitrogênio, né, e aí se tem uma planta, uma espécie que tem mais nitrogênio, essa relação vai ser mais baixa, né? Então, de forma geral, as leguminosas possuem relação CN mais baixa e plantas como as da família das gramíneas com relação CN mais alta. Qual a importância disso? Quanto mais baixa a relação CN, maior ou mais rápida será a decomposição e a liberação desses nutrientes, né? A gente fala da mineralização que é feita pelos micro-organismos. Quanto mais alta for essa relação, né, no caso das gramíneas, a decomposição vai ser mais lenta, esse material permanece mais tempo no solo. O ideal é que a gente não use uma única espécie, a gente use espécies diferentes, né? E aí então as mais ricas em nitrogênio vão se decompor mais rapidamente, liberando nutrientes, né? E as de relação CN maior, elas vão se decompor mais lentamente, permanecendo mais tempo no solo ou sobre o solo, né? E assim ajudando contribuindo, né, com o solo em relação à questão da erosão, né? Evitar que ocorra a erosão. E aí eu trago aqui uma tabela que mostra a composição de alguns resíduos orgânicos, como esterco bovino fresco, esterco bovino curtido, esterco de frango, esterco de galinha, né? De forma geral, o esterco de galinha é um dos mais ricos, né? Então, pegando aqui o nitrogênio, né? O esterco de galinha tem aproximadamente 3% de nitrogênio, né? Enquanto o esterco bovino 1,6%. De forma geral também, a concentração desses nutrientes nos resíduos vegetais, elas é baixo, né? A concentração baixa, se comparada com adubos químicos solúveis, né? Então, por exemplo, a ureia tem em torno de 46% de nitrogênio, né? Já o esterco bovino 1,6%, né? Então, por isso que quando a gente trabalha com adubação orgânica, as quantidades são bem elevadas, né? Para poder a gente colocar uma quantidade razoável desses nutrientes no solo, certo? Então, para a questão de calcular a quantidade desses resíduos, né, a serem colocados no solo, buscando atender a recomendação de adubação, né, a gente recomenda que seja utilizado como base de cálculo, né, a metodologia proposta aqui no Manual de Calagem e Adubação para os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né, porque eles trazem uma metodologia de cálculo que considera a questão da umidade, né, dos resíduos orgânicos, que geralmente são elevadas, né, e também a questão da disponibilização dos nutrientes, né, porque a gente sabe que a disponibilização ela é lenta, né, enquanto no adubo químico, né, a gente coloca ele lá no solo, e quando coloca água, ele já libera rapidamente, né, os íons, né, que serão absorvidos, né, e já na adubação orgânica, né, com resíduos orgânicos, estes resíduos vão passar por uma decomposição pelos micro-organismos e essa liberação vai ocorrer lentamente, né, e que você coloca no ano, é liberado uma parte, no ano seguinte ainda contém resíduos, né, um residual que a gente chama, né,
que pode ser ainda aproveitado no ano seguinte. Então, toda essa questão é levada em consideração nessa metodologia de cálculo, certo? Em relação ao plantio de espécies para adubação verde, né? Essa prática é bastante importante no sistema de agricultura orgânica, né? Geralmente no início da implantação do projeto. Toda a área é feita uma semeadura em área total, né, com coquetel de leguminosas, certo? Para dar um start, né, para você tentar melhorar essa condição de fertilidade do solo logo de início, né? E aí é importante que sejam escolhidas espécies adaptadas à região, né, espécies com elevado potencial de biomassa, né, já que o foco é a produção de biomassa, que elas tenham um crescimento rápido, né, e quando essas espécies, né, estiverem com 80% das plantas florescidas, é feito um corte, né, e colocado sobre o solo. Aqui eu mostro um exemplo de uma espécie, né, que é a Crotalara juncia. A Crotalara juncia, ela pode aportar ao solo, né, em torno de 10 a 15 toneladas de massa seca ao ano, né, e também fornecer em torno de 300 kg por hectare de nitrogênio por ano, né, tanto na fixação biológica, né, como na questão do aporte da decomposição em si, certo? Em relação às sementes imudas, né, é exigido, né, que elas sejam oriundas de sistema orgânico. No entanto, como no Brasil ainda não é fácil encontrar, né, sementes imudas obtidas de sistema orgânico, então quando não existe, né, esse material obtido de sistemas orgânicos, então é permitida a utilização de sementes imudas de sistemas convencionais, né? Só que o agricultor tem que provar, né, que não existe na região. Como isso é feito? O agricultor faz uma tomada de preço, né, em empresas do seu município, né, que trabalham com venda de sementes imudas, né, e caso eles não tenham, né, não possuam para fornecer esse material, aí ele pode comprar as convencionais. É totalmente vedada o plantio de sementes transgênicas, né? Então o cultivo em si ele pode ser em estufas, né, ou estruturas protegidas, né, ou em campo, no caso do campo, canteiros ou covas, né? Lembrando que essas estruturas, né, o cultivo protegido, ele demanda uma alta quantidade de recursos. É uma tecnologia cara, né? Então ele geralmente é utilizado em culturas de alto valor econômico. Produção de hortaliças em sistemas agroflorestais também é uma possibilidade, né? Então eu não vou falar aqui especificamente sobre isso, mas lá no final desta aula eu deixo, né, uma sugestão de vídeo, né, do sítio Semente, né, em Brasília, que eles produzem hortaliças, né, consorciadas com diversas culturas, né, tanto culturas anuais, né, frutíferas, espécies arbóreas voltadas para a produção de madeira. É um vídeo de 15 a 20 minutos, mas muito, muito rico. Então eu aconselho que vocês vejam esse vídeo, né. A agricultura sintrópica ela está ficando cada vez mais conhecida, né, principalmente por essa questão, né, de que as pessoas estão buscando cada vez mais, né, uma produção, um sistema de produção que agrida menos o meio ambiente, que produza alimentos, né, saudáveis, né, sem resíduos de agrotóxicos. Em relação ao controle de fitopatógenos, né, produtos que não agridam o homem e a natureza, né, essa é a premissa do controle de patógenos, né, do controle de forma geral. Então, por exemplo, inseticidas botânicos, óleos essenciais, né, e outros. Então a cauda bordaleza também ela é permitida, que ela tem uma ação fungicida. Então é uma mistura simples de sulfato de cobre, cal virgem e água. Aqui eu mostro uma foto, né? No caso para as hortaliças em si não vai ter muita função, né, porque as hortaliças são herbáceas, mas no caso do plantio de hortaliças consorciado com fruteiras, então ela pode ser bastante útil, né?
Então a cauda sulfocálcica, né, ela também tem ação inseticida, fungicida e acaricida. Ela é feita por uma mistura quente de enxofre, cal virgem e água. Essa daqui pode ser utilizada, é bastante útil nas hortaliças. Tem também os biofertilizantes, né, que tanto pode ser utilizado visando melhorar a fertilidade do solo, né, ou também a fertilidade das culturas, né, em forma de aplicação foliar, né, como também pode funcionar como repelente de insetos pragas. Então mostra aqui a confecção de um biofertilizante. Nós temos também uma questão muito importante, que é o controle biológico, né? Então cito exemplos aqui da Balvera baciana, que é um fungo chamado fungo entomopatogênico, né? Ele causa doença nos insetos e mata insetos pragas. Tem também o tricoderma, né? Que é um fungo de solo, né? Que controla fungos também de solo, né? Que causam doenças, né, em raízes, né? Causa tombamento de mudas, etc. Tem também o tricograma, né? O tricograma é uma microvespa, né? Que pode controlar outros insetos praga. Em relação ao manejo das ervas invasoras, ervas daninhas, né? Ou ervas espontâneas, recomendado controle preventivo, como por exemplo evitar o uso de estercos que possam conter ervas daninhas, né? Nesse ponto aqui, a compostagem é bastante útil, né? Porque no processo de compostagem a temperatura se eleva, pode chegar até 65 graus, e podendo inviabilizar a questão dessas sementes de ervas daninhas. É importante também a cobertura morta, que serve como barreira mecânica, né? Diminuindo assim o crescimento dessas ervas. A questão do controle cultural, espaçamento adequado, né? Então geralmente quando se reduz o espaçamento causa um maior sombreamento, né? E dificulta assim o crescimento, principalmente das espécies de folhas largas. Controle mecânico, né? Com capina, roço, capina manual, né? O roço sempre deve ser dado preferência quando possível, né? Eu mostro aqui umas fotos, né? Essa roçadeira para pequenas áreas é muito útil. E a colheita, pessoal, ela é de certa forma semelhante à agricultura convencional, né? Então não tem muita diferença. A questão é os produtos que você vai utilizar, né, na pós-colheita. Em relação à certificação, né, e comercialização, que a gente já parte para o momento final da nossa videoaula. Então, se estão tão interessados em produtos orgânicos, vou escrever orgânico no rótulo do meu produto e aproveitar essa onda, né? E assim vender o produto mais caro. Mas não é bem assim, pessoal. Existe, né, para a sua comercialização, os produtos orgânicos deverão ser certificados por organismo reconhecido oficialmente na Lei 10.831. Essa aqui é aquela lei que regulamenta todo o sistema de produção orgânica no Brasil. Então, essa regulamentação ela é feita, né, pelo Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica, o SISORG. Né? Esse SISORG ele é composto por órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, né? No caso é o MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária, e pelos organismos de avaliação da conformidade orgânica, as OACs, né, credenciadas no MAPA. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Organismos de avaliação da conformidade orgânica, as OACs, né? Elas são pessoas jurídicas de direito público ou privado, responsáveis pela verificação da conformidade dos processos produtivos, avaliados em relação aos regulamentos técnicos da produção orgânica. Então, quem são essas pessoas jurídicas de direito público ou privado? São as certificadoras ou organismos participativos de avaliação da conformidade orgânica. Então, o selo, né, de produto orgânico ele pode ser obtido por meio da certificação por auditoria, né, são as certificadoras. Ainda esse processo já foi muito caro, né, ele está um preço, ele diminuiu bastante, mas ainda é considerado caro, certo? Principalmente para os pequenos agricultores. E a outra possibilidade do agricultor obter o selo de produto orgânico é por meio do Sistema Participativo de Garantia, o SPG, né?
E aí, para isso, é o chamado sistema participativo que eu falei anteriormente. Então, esse sistema ele é organizado, né, por meio de associações, cooperativas, né, e que envolve produtores, né, técnicos, consumidores, e por isso ele é acessível, né? É a forma mais acessível que um agricultor pode conseguir o seu selo de produção orgânica é pelo sistema participativo, certo? Também existe a possibilidade do produto ser vendido como orgânico, né, por meio do controle social para venda direta, né? A questão é que, por esta forma, por este meio, o agricultor não consegue o selo de produto orgânico, né? Mas esse produto pode ser vendido direto ao consumidor, né? E pode ser colocado num rótulo que eu vou mostrar mais adiante como isso pode ser feito, né? Então esse sistema ele é baseado na confiança, né? Então os agricultores se cadastram junto ao mapa, né? E quem fiscaliza são os produtores entre si, são os consumidores que podem visitar as áreas de produção, né? Mas não existe um órgão, uma entidade, né, que fiscalize isso. Então, por isso diz, né, que ele é baseado na confiança. Então, em relação às certificadoras, existe aqui dados de 2017, existiam 11, né, no Brasil, todas elas concentradas nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Em relação à certificação participativa, né, o sistema participativo, existem vários no Brasil, no Nordeste, existe no Piauí, no Ceará, no Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia e Paraíba, né? Então é aquela forma mais acessível, né, que os agricultores podem conseguir o selo de produto orgânico, certo? Bom, mas em relação ao controle social pela venda direta, né, o produtor não vai conseguir o selo, obter o selo, né? Ele não vai, mas ele pode escrever no rótulo ou em um cartaz do ponto de venda a expressão: produto orgânico para venda direta por agricultores familiares organizados, não sujeito a certificação, de acordo com a Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003. Né? Então ele não pode obter o selo, mas ele pode colocar no rótulo ou um cartaz na feira de comercialização que ele é um produto orgânico para a venda direta, ok? Então, em relação à comercialização, pode ser feita em feiras de maneira geral, né? Essa questão da comercialização em feiras é muito importante, né? Principalmente para os pequenos agricultores, porque ele se livra da figura do atravessador, né? Então, se a gente considerar que a gente tem um agricultor que produz, o atravessador, né, que compra essa produção dos agricultores e que vende, né, para supermercados ou para outros, ou para consumidores, então o agricultor sempre é o que fica com a menor parte do lucro, né? Então, se o agricultor consegue vender diretamente para o consumidor, então ele vai ter um retorno mais justo, né, para o seu trabalho, para a sua produção. E também a possibilidade de vender os produtos em supermercados, né? Hoje, praticamente todos os supermercados no Brasil têm lá uma seção de orgânicos. Bom, pessoal, e aí, como eu falei, eu vou mostrar aqui umas fotos, né, de uma experiência de produção de hortaliças em sistema orgânico, né, que eu tive o prazer e a satisfação de visitar, né, o sítio São Francisco do Seu Nazareno dos Orgânicos, né, na comunidade de Limoeiro dos Pompeus, Guaraciaba do Norte, aqui na Serra da Biapaba, no Ceará, né? Então aqui o sistema de produção de mudas dele, certo? Então a fertilidade aqui é baseada em biofertilizantes, né? E o controle de algum inseto praga que possa surgir aqui é feito com óleos essenciais, né? Aqui eu mostro a produção dele, que é bastante diversificada, né? Então alface roxa, alface crespa, alface americana, então a selga, né? Então veja o tamanho desta planta de acelga sem utilizar uma gota de agrotóxico ou um grão de adubo químico altamente solúvel, alho porró, cebolinha, abobrinha, berinjela, cenoura, batata doce, né? Inhame, aqui repolho, né? Então chama atenção aqui, né, que o repolho, né, como a maioria das brascas,
são bastante atacadas por insetos praga, né? E o seu Nazareno consegue produzir um repolho de excelente qualidade sem utilizar agrotóxico, né? Então, para quem ainda acha que não é possível, aqui é a prova viva, certo? Então, o seu Nazareno ele é bastante acessível, né? Quem quiser conhecer a propriedade dele, tem o maior prazer de mostrar o seu sistema de produção. Tomate cereja, né? Então aqui as plantas já estão morrendo porque já está no final do ciclo, né? Pimenta, cebola, né? Aqui também tem bastante erva mato, né? Erva invasora, por conta que já está no final do ciclo e não tem mais necessidade de fazer o controle dessas plantas, né? Então aqui o seu Nazareno mostra a sua produção de cebola, né? De boa qualidade, de excelente qualidade. Ele também possui uma área protegida, uma área coberta, uma área protegida, né? Aqui o tomate cereja, tomate de mesa, né? Então a produção dele não é pequena, ele vende para Fortaleza, né? Então todo o sistema de produção dele é planejado. Quando ele planta, aquela produção ela já está acertada a sua venda aqui para o mercado de Fortaleza. Então, pessoal, aqui é o vídeo que eu falei sobre a produção de hortaliças em agrofloresta, no caso aqui a agricultura sintrópica, né? Então o vídeo chama da horta-floresta. Você pode colocar só esse título aqui que você vai encontrar no YouTube, né? Em todo caso, deixa aqui o link. Também alguns vídeos relacionados aos malefícios da utilização de agrotóxico, né? Eu sugiro também que vocês visitem o site da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, né? Lá tem uma publicação muito importante que é o dossiê Abrasco, né? Trata da questão de todos os prejuízos da utilização dos agrotóxicos, né? Inclusive tem uma professora aqui do curso de medicina da UFC, a professora Raquel Rigoto, que ela faz parte da Abrasco, também desta publicação, que é o dossiê Abrasco, e lá são colocadas várias evidências científicas, né, dos malefícios que esses resíduos de agrotóxicos podem causar, certo? Então aqui são algumas referências que eu utilizei para a nossa videoaula, né, e por fim, eu agradeço à Universidade Federal do Ceará, ao Programa de Pós-Graduação em Agronomia e Fitotecnia, ao grupo de pesquisa ao qual eu faço parte, que é o NEON, e ao Instituto Federal do Piauí, que é a minha instituição, né, e que me liberou para cursar o doutorado. Então, muito obrigado, um abraço a todos.